Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Esse é o segundo vídeo aqui do canal e hoje a gente vai falar sobre como parar de pensar como um analista de marketing. Ou, se você não é do marketing, como parar de pensar como um analista e começar a pensar como um head, como um gestor, como alguém que quer ocupar um cargo de liderança. Você entrega no prazo, domina as ferramentas, resolve os problemas, é reconhecido como uma das melhores pessoas do time. Mesmo assim, a promoção ela não vem. Ela não depende da qualidade do seu trabalho. Muita gente acredita que as promoções elas têm a ver com os melhores analistas e tenta ser o melhor analista o tempo todo, mas na verdade não é isso. Eu vou te mostrar nesse vídeo o que significa deixar de pensar como analista e começar a demonstrar a sua capacidade e a sua mentalidade de liderança. Bom, o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês é o que eu chamo de o paradoxo do bom analista. Mas antes de eu continuar, eu acho importante colocar um alerta aqui, um disclaimer. Não há problema algum em ser analista. Óbvio que não. Analistas são super necessários, são importantes para qualquer equipe. Não há problema nenhum em você decidir não entrar numa cadeira de líder ou não subir para esse patamar que é totalmente diferente e funciona totalmente diferente. O meu ponto aqui com esses vídeos e com esse canal é para pessoas que, depois de um tempo, depois de um período atuando como analistas, resolvem e querem dar o salto na sua carreira. Problema algum quem não quer e quem acha que não faz sentido. Ou quer ir para uma área especialista, zero problema. Para aqueles que querem subir para a carreira de liderança, eu quero ajudar você a se tornar elegível para essa cadeira, tá bom? Estamos combinados? Então é isso. Bom, vamos voltar a falar sobre o paradoxo do analista. O comportamento responsável pelo sucesso atual, ele pode limitar também o próximo passo do analista. Por quê? Porque o bom analista, ele normalmente ele domina a sua especialidade, ele entrega com qualidade, resolve problemas sozinho, aceita novas demandas, ganha a reputação de ótimo executor, sabe? Torna-se aquela pessoa que é procurada por fazer acontecer. Ótimo. O problema é quando ele conclui, ele, o próprio analista, conclui. Se eu executar mais, eu vou ser promovido. Isso pode torná-lo, na verdade, indispensável na função atual e dificilmente percebido como alguém preparado para outra função, entende? Então, ser excelente no cargo atual faz você ser considerado, com certeza. Demonstrar capacidade para o próximo passo, aí sim faz você ser promovido. E o que significa de fato pensar como analista? Bom, primeiro, como eu acabei de dizer, o que eu estou descrevendo é uma lógica de pensamento e não se um é certo ou errado, ok? Mas é, o analista, ele tende a perguntar o que eu preciso entregar, qual que é a ferramenta que eu devo usar, qual é o prazo, como que eu faço isso melhor, minha parte já foi concluída, qual campanha ou canal teve o melhor desempenho. Enfim, são perguntas bastante operacionais e importantíssimas para o analista. Já o futuro do gestor, ele precisa acrescentar outras perguntas no seu repertório. Por exemplo, por que isso precisa ser feito? Qual o problema do negócio estamos resolvendo de fato? Essa é realmente a prioridade do momento? O que a gente deixou de fazer? Quem precisa estar envolvido? Qual impacto esperamos gerar? Como essa decisão afeta outras áreas? Ou como transformar isso em um processo repetitivo, por exemplo? A virada não é parar de executar, mas sim deixar de enxergar a própria entrega. Bom, eu gosto de dizer que existem algumas mudanças necessárias de mentalidade. Né? A primeira dela é de tarefas para resultados. O analista, por exemplo, ele recebe uma demanda e ele já começa a pensar em como executá-la. Já o gestor, ele vai entender o objetivo, o problema que está sendo abordado, que indicadores vão mostrar que isso funcionou, enfim. Por exemplo, alguém pede uma campanha para gerar mais leads. Pensar como analista é começar a estruturar público, mensagem, canal, já começar a desenhar peças e copy e tudo mais. Já pensar como gestor perguntar qual meta de negócio está por trás dessa campanha, que tipo de lead interessa de fato, como que o comercial vai fazer o atendimento e que resultado de verdade vai justificar o investimento. A liderança não é avaliada pela quantidade de entregas, mas pela qualidade dos resultados que ela ajuda a produzir. Uma segunda mudança importante na mentalidade de um analista que quer se tornar um gestor é sair de recebedor de prioridades para definidor de prioridades. O profissional que deseja provar valor de qualquer jeito, ele acaba aceitando tudo. Isso produz excesso de tarefas, dificuldade para dizer não, entregas fragmentadas, aquele monte de entrega sem conexão, dificuldade de clareza para entender o que importa e aquela sensação de sobrecarga o tempo todo. Você já deve ter passado por isso, ou já viu gente passando por algo dessa forma.
o gestor, né, ou aquele que quer se tornar gestor, que pretende sentar um dia na cadeira de gestor, ele precisa compreender que priorizar não é organizar tudo que entrou, é decidir o que merece entrar, é decidir se aquilo vai ou não fazer parte do seu dia a dia. Ele deve avaliar impacto, urgência real, esforço, dependência, risco, alinhamento com a estratégia. Tudo isso é algo que o gestor tem que fazer. Um ponto essencial para que vocês entendam é que quem apenas recebe prioridades, ele ainda atua como um executor. Agora, quem ajuda a construir prioridades começa, de fato, demonstrar maturidade de alguém que quer ocupar uma cadeira de gestão. A terceira mudança é deixar de ver a própria entrega e começar a olhar para o desempenho de todo o sistema. Eu costumo dizer que marketing é um sistema, né? O processo de marketing ele é, na verdade, um grande sistema. E existe uma diferença fundamental entre o sucesso individual, né, do analista e responsabilidade coletiva. E é isso que eu quero ajudar vocês a terem. Vocês passarem a ter uma responsabilidade de todo o time, de todo o processo. O analista ele pensa: ah, minha campanha foi entregue, minha parte funcionou. Eu avisei o outro time, o material já foi publicado. Legal, isso é importante. Mas um gestor, e um futuro gestor também, ele deve pensar: o fluxo completo funcionou? As outras áreas tinham o que precisavam? Houve gargalo depois da minha entrega? O resultado final aconteceu? O processo pode ser melhorado? Entende a diferença? Você está olhando muito mais para um sistema, um processo de começo, meio e fim, com entregas, você sendo parte desse processo e a entrega final sendo o seu resultado e não a sua entrega apenas, né? Então existe uma diferença bem grande entre essas duas mentalidades. Por exemplo, né, vou dar um exemplo prático aqui. O marketing pode gerar leads dentro de uma meta, por exemplo, e mesmo assim o negócio não gerar vendas. O futuro gestor ele não vai se limitar a afirmar que o marketing fez sua parte. Ele vai investigar, ele vai sentar junto com o pessoal de vendas, vai entender a qualidade dos leads, vai entender o processo comercial, os critérios compartilhados, os pontos de perda. Então ele vai entender como a engrenagem completa funciona e não apenas a sua parte, né? A liderança ela começa quando você deixa de proteger apenas a sua entrega e passa a assumir responsabilidade pelo funcionamento do sistema todo. A quarta mudança que eu costumo indicar é que o analista deve mudar a mentalidade de respostas para decisões. Os analistas frequentemente são valorizados pelas respostas técnicas, né? Isso é importante, claro. Mas os gestores e futuros gestores, eles são valorizados pela capacidade de interpretar as informações, comparar alternativas, explicitar critérios, tomar decisões, assumir as consequências, rever a escolha quando surgem novas evidências. Perceba a diferença. Isso é bem, bem importante. O analista ele pode dizer que os dados mostram. Tá? O gestor ele precisa dizer o que vamos fazer com eles ou a partir deles. Essa é uma diferença fundamental aí. Perguntas que o gestor acaba fazendo. Qual que é o problema de fato? O que os dados estão indicando? Quais são as alternativas que a gente tem? Qual é a recomendação? Quais são os riscos? Qual é o próximo passo? São dúvidas que geralmente o analista acaba não tendo, né. Não leve apenas problemas para o seu gestor, leve leituras, leve alternativas, leve uma recomendação, mesmo que ainda você tenha incertezas e dúvidas, mas você já levar recomendação, levar uma leitura, adiantando o papel que ele deveria fazer e vai fazer provavelmente, isso conta muitos pontos para você, com toda certeza. A quinta mudança é a mudança de mentalidade de execução individual para influência, né? Antes de receber a autoridade formal, você, um analista, já pode demonstrar sua influência perante o time, enfim, perante a equipe. Isso acontece quando você consegue organizar discussões, puxar a conversa para você, alinhar expectativas, compartilhar contexto, ajudar os colegas a trabalharem melhor, quando você registra decisões, antecipa riscos, quando você conecta áreas, reduz ruído, oferece feedback, enfim, quando você faz esse trabalho de articulação, entende? Acho que essa é a palavra aqui. A tua liderança ela não precisa começar quando você tem subordinados, né? Na verdade, o primeiro teste da liderança ela acontece geralmente quando você ainda não tem ninguém respondendo para você. Mas claro que eu não estou falando aqui para você trabalhar como gestor sem ganhar para isso, enfim, não é esse o ponto. Aqui é você mostrar maturidade e um dia isso vai certamente ser recompensado e você vai ocupar aí sim o lugar e executar da forma corriqueira esse tipo de padrão que é o padrão da liderança. A sexta mudança que eu sugiro, eu falei bastante sobre ela no vídeo passado, no meu primeiro vídeo, é a mudança de mentalidade de especialista para uma visão de negócio. Então aqui, viver, entender negócio faz muita diferença para alguém que quer alcançar cadeiras de gestão.
Para crescer em marketing, por exemplo, não basta conhecer marketing, é preciso você compreender como a empresa ganha dinheiro, quem é o cliente, principal, né, o ICP, quais são os objetivos do negócio, como o marketing contribui, quais restrições existem, como produtos, comercial, financeiro e CS se relacionam, quais indicadores realmente importam, enfim, ter uma visão macro, e do negócio, né, não só da sua operação, da sua entrega, é fundamental para você ser considerado como alguém que um dia pode subir para uma cadeira de liderança. Vou dar um exemplo prático aqui. O analista ele pode comemorar a redução do custo por lead, por exemplo. O gestor ele precisa verificar se esses leads têm qualidade, se eles convertem, se eles trazem receita, se eles possuem margem adequada e justificam o investimento. Enfim, entende que é algo bem maior, é algo mais amplo. Essa visão ampla que faz toda a diferença para alguém que hoje é um analista e que quer um dia sentar numa cadeira de líder. Quanto mais alto o cargo, menos o seu valor depende de dominar ferramentas e mais depende de compreender o negócio. A sétima mudança é muito, muito importante. É uma mudança que requer bastante atenção do analista, que é aquela mudança entre esperar orientação para gerar clareza. Muita gente fica sentada esperando que algo que alguém vai dizer e explicar mais. Na verdade, não. Você tem que ir atrás da clareza e tirar as suas próprias dúvidas, né? Obviamente, não vamos confundir autonomia com agir sem alinhamento. Não é isso. Mas autonomia nesse caso é ir atrás, né? O profissional preparado ele vai preparado para crescer, ele vai atrás, esclarece o objetivo, identifica as informações ausentes, propõe caminhos, valida, avança sem exigir instruções para cada etapa, ficar parando e falar, e agora, e agora, e agora? Então, outra coisa que o profissional preparado faz nesse caso, ele comunica os riscos, ele informa o progresso também da atividade. Então, autonomia não é sair correndo, fazer o que quiser, mas sim conseguir avançar com responsabilidade, dentro dos objetivos e limites claros e bem definidos. Esse ponto diferencia bem iniciativa de comportamento imprudente e impulsivo. Isso é muito, muito necessário para quem quer um dia sentar numa cadeira de líder. Agora que a gente já falou dos tipos de mudança e das principais mudanças necessárias, eu queria chamar atenção apenas para alguns pontinhos aqui, e o primeiro deles é o erro de tentar parecer gestor. Sabe, algo forçado? Longe disso, pensar como gestor não significa falar difícil, interromper colegas, eu já vi isso acontecer, querer controlar tudo, agir como chefe sem ter o cargo, fugir da execução por falar que, não, isso é estratégico, eu vou fazer uma parte mais estratégica, delegar tarefas que ainda são suas, dar opinião sobre tudo, frequentar reuniões sem contribuir, sabe? Só ficar observando. Não. E isso tudo eu não recomendo de fato. Assim. Até falei agora sobre responsabilidade. Uma frase que já ouvi e que chama muita atenção para vocês, quero que fique isso na cabeça de todos. Responsabilidade não se delega. Você pode delegar tarefas, mas responsabilidade ainda continua sendo sua. Não pode delegar tarefas e achar que o outro está responsável por ela. Não, a responsabilidade ainda é sua, tá? Então, assim, a maturidade da liderança, pessoal, ela não aparece na tentativa de demonstrar poder e de querer se parecer o que não é. Ela vai aparecer na capacidade de criar clareza, de tomar responsabilidade para si e principalmente melhorar decisões. Lembre-se que o gestor, a palavra que está muito atrelada ao gestor é decisão. Tá, uma pergunta que, agora que a gente já viu tudo isso, uma pergunta que pode vir é: beleza, Marcelo, entendi, mas como que eu começo? Então, assim, para você começar ainda essa semana, ou semana que vem, antes de aceitar uma demanda, pergunte: qual que é o objetivo? Por que que isso é prioridade? Como eu vou saber se funcionou o que eu estou fazendo aqui? E uma vez por semana, sugiro que você estude um indicador do negócio. Converse com alguém de outra área, identifique um processo que possa ser melhorado, registre uma decisão e seus critérios, por exemplo. Comece a ter esse comportamento de olhar, de ter um olhar estendido para o que você faz em relação ao restante da empresa. E vou deixar um desafio aqui para vocês. Durante os próximos 7 dias, por exemplo, antes de iniciar qualquer tarefa relevante, escreva no papel ou num arquivo qual que é o problema que ela resolve, qual o resultado deve produzir e como que se conecta à prioridade do negócio. Você vai ver que ao final você vai ter pelo menos uma experiência de como é ser um gestor, vai entender, vai começar a ter um novo modelo, um modelo mental, um modelo de funcionamento, e certamente vai fazer bastante diferença para você e como você é percebido dentro da empresa. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha mexido um pouquinho que seja a forma como você percebe e pensa a sua atuação dentro da empresa e sua capacidade. Eu digo que todo mundo tem a capacidade, caso você queira de verdade, todos temos a capacidade de chegar lá, de sermos pelo menos considerados para ocupar um cargo de gestão.
tá? Eu quero deixar até um último recado aqui, que você não precisa abandonar a sua competência técnica, aquilo que você sabe fazer de melhor. Ela continua sendo a sua base, ela é super importante para você. Mas para crescer mesmo, você precisa acrescentar uma nova camada, né? Visão de negócio, que a gente falou muito, priorização, capacidade de decisão, influência, responsabilidade pelo todo, ok? E lembre-se, primeiro vem a postura, depois vem o cargo.